Parcelas suaves e que à primeira vista não pesam no bolso. Muita gente recorre aos financiamentos para fazer grandes compras. Mas é preciso cuidado com taxas e juros abusivos. A repórter Cláudia Mourão está ao vivo agora com um advogado que vai dar as orientações antes da gente assinar um contrato. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Isabela. Boa tarde para todo mundo de casa. Olha, a primeira dica, gente, é fazer um planejamento, né? Para não comprometer muito a renda com a taxa, né? Com o financiamento. Geralmente os bancos e financeiras já estipulam aí 30% do salário. Mas essa conta não é tão simples assim. A gente está com o Cássio Brant, que é advogado especialista em direito do consumidor. Primeiro, explica pra gente, então, o que a gente deve levar em consideração antes de pensar em assumir um financiamento. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Primeira coisa, as pessoas, na ânsia de adquirir um produto, elas acabam mais estimuladas pelo desejo e não verificam os encargos de aquisição, tanto de um bem imóvel quanto um imóvel. Então, elas têm que calcular que elas vão ter taxas aí de impostos de transmissão de bens, elas vão ter situações de encargos, de IPTU e outras atribuições que exigem do imóvel que às vezes a pessoa não planejou naquele momento. A mesma coisa ocorre na questão de financiamento de carro, né? A pessoa tem que ver que tem manutenção do bem, vai ter gastos, vai ter uma depreciação do bem. Muitas vezes você tem que contratar um seguro e esses bens acabam não comportando, né, o orçamento familiar e acabam chegando à inadimplência. Agora, na hora de assinar aquele contrato, a gente tem que tomar cuidado com a documentação, né? Às vezes um errinho ali pode te dar uma dor de cabeça para o resto da vida. Sem dúvida. No caso de imóvel, o que nós aconselhamos é a primeira coisa, você verificar a promessa de compra e venda, o instrumento que você vai fazer com o vendedor. Verificar se as cláusulas de multa são razoáveis, o prazo de entrega do imóvel, os valores que são pactuados, né? E se possivelmente for, depois optar por um financiamento de imóvel, ver se está adequado, até inclusive se ele está dentro dessa faixa de 30%. O que a gente recomenda depois de feita essa promessa de compra e venda, é verificar a documentação do imóvel, pedir a matrícula do imóvel, verificar se há alguma pendência no imóvel. Muitas vezes esse imóvel pode estar objeto de uma ação judicial e consta na matrícula do imóvel, ou esse imóvel está em litígio, muitas vezes, dentro de um fórum, um processo. Então a gente sugere que essas pessoas peguem o nome dos vendedores, procurem também, né, se informar no fórum, se corre um processo contra eles, que possam vir a esse bem que está sendo transferido, ou vendido, se tem alguma situação que possa ocorrer aí em reflexos nessa venda. Agora tem um ponto muito importante aqui que a gente tem que falar, né? Nessa época de crise, muita gente não está dando conta de pagar as parcelas. E aí, o que pode acontecer? O que isso pode fazer? Bom, o que acontece com a inadimplência, muitas vezes o bem vai ser retomado, se for um veículo, né? Vai fazer busca e apreensão para as financeiras. Se for um imóvel, ele vai ser retomado posteriormente. Ambos vão ser possivelmente depois colocados a leilão, vão ser comprados por um preço mais barato, muitas vezes não suficiente para cobrir a dívida que o consumidor inicialmente adquiriu, pode continuar ele ainda inadimplente, ou se sobrar um residual, esse dinheiro que foi pago a mais é devolvido para ele, porque não cabe o enriquecimento ilícito. Mas, no caso dessas situações todas, ele tem que estar numa situação de crise e muitas prestações aí, em que a financeira acaba verificando aí que está tendo uma inadimplência constante. E aí ela acaba pedindo, de modo judicial, a retomada desses bens. Agora, um problema muito comum também em relação à taxa de juros, principalmente de quem está atrasando essas parcelas, né? Sim. São duas taxas que a gente tem que observar. Primeiro, nós temos a taxa, que é a taxa de financiamento. Essa taxa de financiamento, ela tem uma média calculada pelo mercado, desde que ela não ultrapasse 12%. Então, momentos que você for observar, às vezes está 5%, 8%, 10%, 11%. Isso quem vai ditar é o mercado. Isso é normal, essa taxa de anual, o consumidor tem que estar atento nesse contrato dele de consumo. Vai lá estar especificado. E o que ocorre? A segunda é a taxa que a gente chama de juros de mora. O que é mora? É o atraso pelas prestações pagas. E pelo Código de Defesa do Consumidor, a taxa que pode ser colocada como máxima é de 2% ao mês. E é onde que muitas vezes não é respeitado. E aí o consumidor acaba pagando uma taxa de juros maior que 2%,
no caso que ele está inadimplente, e cabendo então, nesses casos, quando a taxa for superior a esta, uma repetição de débito. O que é repetição de débito? Tudo aquilo que for pago a mais será restituído em dobro ao consumidor. Tá certo, muito obrigada pelas orientações. Bom, pessoal de casa, ficam aí todas essas dicas e, claro, quem tiver alguma dúvida tem que ir ao Procon, né, Isabela? É isso aí, é muito bom ouvir um advogado. Obrigada, doutor. Boa tarde. Minas Gerais